Paracatuzum, 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 paracatuzum. Não conheci que tivesse levado. Ó, eu sou Julieta Lui, professora de arte de escola oficial, né? Escola estadual. Aposentada e voltei novamente, estou nativa novamente. Sou também presidente de um partido político, que é o PSOL aqui em São Carlos. E também faço parte do Sindicato dos Professores do Estado de São Paulo, que é o APUESP. Eu vim com 2 anos e meio, porque eu nasci em Limeira, mas vim com 2 anos e meio, fui criada aqui. Então as escolas, porque eu passei, e tudo, é como se eu tivesse nascido aqui, porque uma criança vem com 2 anos e meio criado num lugar, né? É a mesma coisa que se for São Carlense. Então eu estudei no Eugênio Franco e estudei depois no Jesuíno de Arruda até o final, até o 4º colegial como professor. Mas em termos socialistas, eu sempre fui uma pessoa indignada com injustiça. Eu falei então, que foi já quando no 3º colegial, aquela época, profissionalizante, eu estava fazendo para professora primária e comecei a precisar dar aula, né? Já no estágio. Então foi nessa época que comecei. Depois disso, para dar vazão às minhas indignações já contra a injustiça, principalmente na época da ditadura, porque foi na década de 60, tudo mais isso, foi um passo, né? Depois disso já começou toda aquela luta, nossa indignação e tudo mais. Mas a gente sempre tem uns padrinhos, né? Porque a nível de São Carlos, eu sempre seguia uma vertente mais socialista com um professor também, que eu era muita amiga da esposa dele, né? Nós lecionávamos juntos e na hora das greves nós éramos duas de frente mesmo que paravam na escola, que era a Cleide, esposa do Azuaite Martins França, que depois com do Azuaite eu tive um companheiro chamado João, que era professor também, que eu fui a primeira eleita em São Carlos para representar o nosso sindicato, a PUESP. Em plena ditadura. Liderando, né? A gente liderar, mas ao mesmo tempo nós éramos em 4 que fomos eleitos, né? E só eu de mulher no meio. Como sempre, era bem machista tudo e eu no meio, entendeu? Então eu tinha que engrossar até a voz para poder lidar com os homens naquela época, porque era uma época muito machista. Justiça no capitalismo eu sei que não há de fato, né? E eu acho que como não foi implantado de fato o verdadeiro socialismo, somente eu considero socialismo no mundo, foi somente de 17 a 24, 1917 a 1924, porque depois nós tivemos isso na Rússia. Na Rússia, que foi a experiência socialista que nós pudemos ver de fato implementado no mundo, né? Então eu acho que um Trotsky, né, que é o meu maior ídolo, é o Trotsky, eu acho que com os soviets e o povo, através da ditadura do proletariado, que é de baixo para cima e apenas quem está em cima apenas cumpre o que os de baixo querem, é que nós vamos ter a verdadeira justiça, né? Eu acho que ali sim teve socialismo, de 17 a 24. Depois não. Então, mas é ditadura mesmo, o socialismo que eu defendo. Mas a ditadura do proletariado. Você está entendendo? É as pessoas se reunindo e decidindo ditar o que deve ser feito. Então, se a maioria, todo mundo, através de várias discussões, várias assembleias, os chamados soviets, que nada mais é do que no Brasil sempre defendíamos no PT, que fossem conselhos populares, que decidissem o que o executivo vai fazer, que vai executar, né, de fato,
Eu acho que é uma ditadura, mas é uma ditadura do proletariado. Então eu entendo isso como democracia. Isso é a verdadeira democracia, porque quando, e não também essa democracia que nós estamos assistindo, que é dos que têm dinheiro. E a própria democracia, de onde vem a democracia na Grécia, era imperfeita, porque a democracia que assume haver escravos É o que eu penso é uma realmente. coisa para ser experimentada. Porque, Sabemos assim, que o capitalismo não deu certo. a gente está vendo agora. Então, mais do que Estados nunca. Unidos, Mais do que Europa. nunca. Então, por que não a gente experimentar e ir nessas experiências, a gente ir aperfeiçoando também essa nova maneira de se organizar em sociedade? Por que não dá vazão a isso, pelo Mas, menos? assim, Entendeu? num país como o Brasil, onde as pessoas sempre buscam poder, assim, elas são corrompidas pelo poder, você não acha que seria meio complicado, mesmo se for uma ditadura do proletariado, não seria complicado o poder subir a cabeça desse ditador e mudar tudo e... É a ambição, né? Porque pode mudar a política, mas a ambição no homem vai continuar. Nunca socialismo. Então, porque... Nunca. Se a gente tiver Mas você- se a gente expropriar a burguesia, entrar num poder e ir se criando nesse processo, vai ser muito mais fácil do que a gente esperar ter educação para todos, uma educação que seja revolucionária, uma educação que realmente seja de criticidade, da criticidade aos seres humanos. Não teremos condições de esperar. Não, porque assim... Porque não vai resolver, não vai mudar. E você acha que o capitalismo vai dar chance para dar uma educação dessas para as pessoas? Eu acho que é uma formação muito grande para você mudar num processo assim, mesmo que comece desde criança. É muito antigo, o capitalismo está tão implantado na sociedade que não tem como você fazer um processo de mudar. Mas eu acho que não pode ser tão brusco, entendeu? Olha, gente, se a educação que foi dada para esse pobre, ou seja, por um trabalhador que é pobre, através da Rede Globo, das grandes mídias que alimentam esse tipo de viver, de ser e tudo mais, nós não podemos agora esperar que essa família ainda, no processo de mudança, da expropriação e tudo mais, é que depois a gente vai aos poucos educando por quê. E até poder aí implantar a educação que nós queremos, porque com o capitalismo também você não vai ter uma mudança na educação. Mas é o seguinte, o que você achou desse papo maluco? Infelizmente, não se vê jovens como vocês que indagam essas coisas, viu? Aqui nós temos raridades da sociedade, nós temos raridades de pessoas que pensam ainda. Você acredita que vocês pensam ainda? Eu não acredito. Tem hora que não dá para acreditar, porque eu estou vendo uma alienação muito grande por parte da juventude brasileira, e não só brasileira, a nível internacional também. E quando o jovem pensa, que magnífico que eles são, vocês são lindos, maravilhosos. Então, o que a gente quer? Que todos tenham essa possibilidade de um dia, pelo menos, indagar esse sistema. E vai ter essa possibilidade. E poder falar assim, olha, esse sistema não pode continuar dessa maneira.